Boa noite a todos da sala. Espero que meu som esteja bom, ouvinte. Obrigada, Vera. Bom trabalho para você lá no Sebastião Abel. Também já fui lá naquele centro, é muito bom. Boa noite, Dudu. Boa noite, Júnior, nossos escudeiros aí de fé. E a todos os companheiros que aqui estão para participarem conosco desse estudo maravilhoso da Revista Espírita, né? Que sejam todos bem-vindos. Todos nós estamos aqui amparados pelos nossos mentores e por Jesus, com certeza, né? Bom, nós hoje então vamos iniciar o estudo eu vou fazer a primeira parte e na semana que vem a Verinha vai dar continuidade sobre o caso do espírito batedor de Bergzabern. Bom, eu não sei se é assim que se pronuncia, estou lendo ao pé da letra. Bergzabern, que está lá na Revista Espírita, em maio de 1958, que é um fato, né, um exemplo que Kardec colocou em função do estudo que ele iniciou sobre a teoria das manifestações físicas. E é interessantíssimo esse caso desse espírito. Então nós vamos ver aqui no início, já combinei com o meu amigo Júnior, não vou ler essa parte inicial, porque é Kardec explicando da onde que ele tirou, lá do jornal de Bergzabern, onde começaram a ser publicadas as manifestações, então ele explicando que vai trazer a notícia aqui, o fato, e a gente já vai começar logo no fato, porque é um pouquinho longo, e se a gente ficar lendo muita coisa, de repente não dá tempo, tá? Então, nós temos aqui, em primeiro lugar, eu vou ler o caso, e depois lá, no finalzinho, as considerações de Kardec a respeito, explicando para nós esse fenômeno que nada de misterioso tem. Então, vamos à leitura do fato. No dia 1º, vamos lá, Juninho? No dia 1º de janeiro deste ano, 1852, na casa em que habitava e num quarto vizinho ao que comumente ficava, a família Pierre Sanger de Bergzabern ouviu um ruído como se fora um martelamento, iniciando-se por golpes surdos que pareciam vir de longe e que se tornavam progressivamente mais fortes e distintos. Esses golpes davam a impressão de ser desferidos contra a parede, perto da qual se achava o leito onde dormia seu filho, de 11 anos de idade. Habitualmente, era entre 9h30 e 10h30 que o ruído se fazia ouvir. A princípio, o casal não lhe deu maior importância, porém, como tal singularidade se repetisse a cada noite, pensaram que poderia vir da casa da vizinha, onde, à guisa de passatempo, o enfermo se distraísse em tamborilar contra a parede. Contudo, logo o casal se convenceu de que o doente não era nem poderia ser a causa do ruído. O chão do quarto foi revolvido, a parede derrubada, mas sem qualquer resultado. O leito foi removido para o lado oposto do quarto e então, coisa admirável, o ruído passou a ser ouvido desse lado, tão logo o menino dormia. Estava muito claro que de alguma forma a criança tomava parte na manifestação daquele ruído. Como as pesquisas da polícia nada descobriram, começou-se a pensar que o fenômeno pudesse ser atribuído a uma doença do garoto ou a uma particularidade de sua conformação. Contudo, nada até agora veio confirmar essa hipótese. E ainda um enigma para os médicos. Com o passar do tempo, a coisa não fez senão desenvolver-se. O ruído se prolongou além de 1 hora e as batidas tinham mais força. A criança foi trocada de quarto e de leito, mas o batedor se manifestou nesse outro quarto
sobre a cama, na cama e na parede. Só uma explicaçãozinha aqui, vocês prestem atenção na leitura do fato, que os fenômenos eles vão aumentando progressivamente, né? O espírito vai aumentando tanto a quantidade como também a espécie de efeitos, ou seja, que é para chamar mesmo a atenção. E sempre onde o garoto está. E eles trocavam o garoto de lugar, passavam para cá, passavam para lá, e onde o garoto ia é que acontecia. E os fenômenos foram aumentando junto com o garoto. E ele continua. As batidas não eram idênticas. Ora eram fortes, ora fracas, isoladas, ora, enfim, sucedendo-se rapidamente e seguindo o ritmo das marchas militares e dos bailados. O garoto ocupava desde alguns dias o quarto acima mencionado, quando notaram durante o sono que ele emitia palavras curtas e incoerentes. Aí o menino já começa a falar. Logo se tornaram mais distintas e mais inteligíveis. Dir-se-ia que a criança conversava com outra pessoa, sobre a qual tinha autoridade. Então, o menino, autoridade, em cima lá do espírito. Entre os fatos que diariamente se produziam, o autor dessa brochura narrará um, do qual foi testemunha. Achava-se a criança no leito, deitada sobre o lado esquerdo. Tão logo pegou no sono, os golpes começaram, pondo-se a falar assim: tu, bate uma marcha. E o batedor batia uma marcha que se assemelhava bastante a uma marcha da Bavária. A ordem de alto dada pela criança, o batedor parou. Então a criança ordenou: bate 3, 6, 9 vezes. E o batedor executou a ordem. A uma nova ordem de bater 19 golpes, 20 pancadas fizeram-se ouvir. Completamente adormecida, a criança disse: não está certo, são 20 golpes. E logo 19 golpes foram contados. Em seguida, o menino ordenou 30 golpes. Ouviram-se 30 batidas. 100 golpes. Não se pôde contar senão até 40. Tão rapidamente se sucediam as pancadas. Ao último golpe, disse o garoto: muito bem, agora 110. Aqui só se pôde contar cerca de 50 pancadas. Quando soou o último golpe, o dorminhoco disse: não é isso, foram apenas 106. E logo mais 4 pancadas fizeram-se ouvir para completar o número 110. Depois ele pediu 1000. Somente 15 golpes foram dados. Vamos, diga lá. Houve ainda 5 pancadas e o batedor parou. Então, os assistentes tiveram a ideia de ordenar diretamente ao batedor, executando este as ordens que lhe eram dadas. Ele se calou à ordem de alto, silêncio, paz. Depois, por si mesmo e sem comando, recomeçou a bater. Num canto do quarto, em voz baixa, um dos assistentes disse que queria ordenar apenas pelo pensamento 6 batidas. O experimentador pôs-se diante do leito e não disse sequer uma palavra. Foram ouvidas as 6 pancadas. Então alguém que estava lá, querendo naturalmente comprovar, fazer algum teste, né, diferente, pediu que ia dar uma ordem ao espírito pelo pensamento. E o espírito obedeceu. Continuando a história. Ainda por pensamento, foram comandados 4 golpes e os 4 golpes foram batidos. A mesma experiência foi tentada por outras pessoas, nem sempre com sucesso.
E aí eu não estou explicando, porque lá no final, nas considerações de Kardec, ele vem explicando todos esses detalhes, tá? Dele obedecer ao menino, dele obedecer a um pelo pensamento e obedecer a uns e a outros não. Tudo Kardec está nos explicando lá, e aí a gente conversa depois. Então, continuando aqui o caso. Logo a criança distendeu os membros, afastou o cobertor e se levantou. Quando lhe perguntaram o que havia acontecido, respondeu que tinha visto um homem grande e mal encarado que se mantinha diante do seu leito a apertar-lhe os joelhos. Acrescentou que sentia dor nos joelhos quando o homem batia. A criança dormiu novamente e as mesmas manifestações se reproduziram até que o relógio do quarto bateu 11 horas. De repente, o batedor parou, o menino entrou em sono tranquilo e o que foi reconhecido pela regularidade da respiração, e nada mais foi ouvido naquela noite. Observamos que o batedor obedecia ao comando de bater marchas militares. Várias pessoas afirmaram que, quando se lhe pedia uma marcha russa, austríaca ou francesa, ela era batida com muita exatidão. Então, o companheiro aí, o espírito, ele tinha conhecimento dessas marchas, né? Deduz-se que deveria ser um militar. No dia 25 de fevereiro, estando adormecido, disse o menino: não queres mais bater agora? Queres arranhar? Pois bem, quero ver como o farás. Com efeito, deixa eu dar uma paradinha, tá, pronto, chegamos. Com efeito, no dia seguinte, em lugar de pancadas, ouviu-se um arranhar que parecia vir do leito em que se tem manifestado até hoje. Os golpes se misturavam à raspadela, ora alternadamente, ora simultaneamente, de tal sorte que nas áreas de marcha ou de lança, a raspadura marcava a primeira parte e os golpes a segunda. Conforme o pedido, a hora do dia e a idade das pessoas presentes eram indicadas por raspagens ou por golpes secos. Então os fatos, percebe que os fatos aí, eles vão desde simples pancadas, começaram agora até a responder aí a idade das pessoas que estavam lá presentes, né? E aí continua ele. E em relação à idade das pessoas, às vezes havia erros, logo corrigidos na segunda ou terceira tentativa, quando se dizia que o número de pancadas não era exato. A miúde, em vez de dar a idade pedida, o batedor executava uma marcha. A linguagem da criança durante o sono tornava-se cada dia mais perfeita. Aquilo que a princípio não passava de simples palavras ou ordens muito breves ao batedor, com o tempo se transformou numa conversa ordenada com os pais. Assim, um dia ele se entreteve com a irmã mais velha sobre assuntos religiosos e, em tom de exortação e de instrução, disse-lhe que devia ir à missa, orar todos os dias e mostrar submissão à obediência aos pais. À noite retornou o mesmo assunto de conversa, e em seus ensinamentos nada havia de teológico, mas apenas algumas noções que se aprende na escola. Antes destas palestras, pelo menos durante 1 hora, ouvia-se pancadas e arranhões, não somente durante o sono do garoto, mas até mesmo no estado de vigília. Então agora até
no estado de vigília, o fenômeno que já estava acontecendo. Vimos-lo beber e comer enquanto as batidas e raspadelas se manifestavam. E o vimos também acordado a dar ordens ao batedor, que foram todas executadas. Na noite de sábado, 6 de março, havendo o menino predito a seu pai durante o dia e completamente desperto, que o batedor apareceria às 9 horas, várias pessoas se reuniram na casa dos Sanger e às 9 horas em ponto, 4 golpes foram batidos. 4 golpes foram batidos na parede com tanta violência que os assistentes se assustaram. Logo e pela primeira vez, as batidas foram dadas na madeira da cama e exteriormente. O leito abalou-se todo. Esses golpes manifestaram-se de todos os lados da cama, ora num lugar, ora no outro. As pancadas e as arranhaduras alternavam-se no leito. A uma ordem do menino e das pessoas presentes, ora os golpes se faziam ouvir no interior do leito, ora no exterior. De repente, a cama levantou-se, em sentidos diferentes, enquanto os golpes eram batidos com força. Mais de 5 pessoas tentaram, sem sucesso, fazê-la voltar ao chão. Tendo sido abandonada, ela se balançou ainda por algum instante, retornando depois à sua posição natural. Esse fato já havia ocorrido uma vez antes dessa manifestação pública. Então aí nós vimos a cama levantando. Toda noite também a criança fazia uma espécie de discurso. Falaremos disso muito sucintamente. Antes de tudo, é preciso notar que o garoto, assim que baixava a cabeça, logo dormia. E as pancadas e os arranhões começavam. Com os golpes, ele gemia, agitava as pernas e parecia sentir-se mal. O mesmo não ocorria com as raspadelas. Chegado o momento de falar, deitava sobre o dorso e sua face tornava-se pálida, assim como suas mãos e braços. Com a mão direita fazia sinal dizendo: "Vamos, vem para perto do meu leito e junta as mãos. Vou te falar do Salvador do mundo." Então cessavam os golpes e os arranhões e todos os assistentes ouviam com respeitosa atenção o discurso do adormecido. A criança falava lentamente e de modo muito inteligível, em puro alemão, o que surpreendia bastante, tanto mais quando se sabia que era menos adiantada do que seus colegas de escola. Sobretudo, em virtude de uma moléstia nos olhos que a impedia de estudar. Suas palestras versavam sobre a vida e as ações de Jesus, desde os 12 anos de sua presença no templo com os escribas, de seus benefícios à humanidade e de seus milagres. Em seguida, estendia-se sobre o relato de seus sofrimentos, censurando severamente os judeus por o haverem crucificado, apesar de seus numerosos atos de bondade e de suas bênçãos. Terminando, o garoto dirigia a Deus uma prece fervorosa, rogando que lhe concedesse a graça de suportar com resignação os sofrimentos que lhe enviara, pois o que o havia escolhido para entrar em comunicação
com o espírito. Pedia a Deus não o deixasse morrer ainda, pois era apenas uma criança e não queria baixar a tumba escura. Terminados seus discursos, recitava em voz solene o Padre Nosso, após o que dizia. Então, aqui uma paradinha para a gente lembrar disso aqui, marcar esse ponto, né? O menino, além de não ser uma criança muito lá adiantada na sua escola, um menino de 11 anos, então aqui a reportagem no jornal diz, né, que ele falava o puro alemão perfeito e discorria muito bem sobre a vida do nosso Mestre Jesus. Então, percebe-se aí que era um cristão, né? E aí ele diz, né? E logo ele terminava de rezar ao Pai Nosso, ele dizia: agora podes vir. Imediatamente as batidas e as arranhaduras recomeçavam. Ainda falou 2 vezes ao espírito, e a cada uma delas o espírito batedor parava. Dizia ainda algumas palavras e terminava assim: agora podes ir embora em nome de Deus. E despertava. Então vejam bem que aí a gente percebe, nós vamos ter esclarecimento lá depois, a gente percebe que um outro espírito se utilizava do menino para passar a mensagem evangélica, falar sobre a vida de Jesus, e aí esse espírito dava ordem a esse batedor, que começou, prestem bem atenção nisso, que é importante. Começou primeiro o batedor vindo, fazendo barulho, fazendo as arranhaduras, levantando a cama. E aí, a partir de um certo tempo, né, em que as pessoas começaram a participar desse encontro para assistir e a querer testar também o fenômeno, a criança começou a falar, né? A criança começou a falar, um menino de 11 anos, frágil, tinha dificuldade, né, na visão, percebias assim então que ele não tinha grandes possibilidades de estudar porque tinha essa dificuldade, e falava tão bem, discorria tão bem sobre o Evangelho, sobre os atos de Jesus. Depois fazia uma prece, a prece do Pai Nosso, pedindo amparo para o menino, né, pedindo amparo para todos ali, e dava ordem então para o batedor começar a bater, e depois dava ordem para o batedor parar de bater. Isso é importante. Nós vamos ver por quê, né? Aí, continuando ainda o caso, a reportagem nos diz: durante essas conversas, os olhos do menino ficavam bem fechados. Os lábios, porém, se mexiam. As pessoas que estavam mais próximas do leito podiam observar-lhes os movimentos. A voz era pura e harmoniosa. Lindo, né? Ao despertar, perguntavam-lhes o que havia visto e o menino que se tinha passado. Respondia: o homem que vem me ver, onde está ele? Perto do meu leito com as outras pessoas. Viste as outras pessoas? Vi todas que estavam perto do meu leito. Então você veja bem, o espírito vinha e vinham outras pessoas também, outros espíritos, né? Compreende-se facilmente que tais manifestações encontraram muitos incrédulos e que se supôs mesmo que essa história toda não passasse de mistificação. Mas o pai era incapaz de charlatanice, sobretudo de um charlatanismo que teria exigido toda a habilidade de um prestidigitador profissional. Ou seja, então, o que o menino dizia, as coisas que o menino falava, eram coisas assim perfeitas, coisas bonitas, coisas corretas. Não podia ser charlatanismo. Continuando, ele gozava da reputação de um homem honrado e honesto, o pai do menino, né? Para responder a essas suspeitas e fazê-las cessar,
O garoto foi levado para uma casa estranha. Mal lá chegou e as batidas e arranhaduras fizeram-se ouvir. Além disso, alguns dias antes, tinha ido com sua mãe a um pequeno vilarejo chamado Capelle, a cerca de meia légua de distância, à casa da viúva Klein. Ele se disse fatigado. Deitaram-se sobre um canapé e logo o mesmo fenômeno se produziu. Várias testemunhas podem confirmar o fato. Embora a criança demonstrasse estar bem de saúde, devia, apesar disso, ser afetada por uma doença que não fosse provada pelas manifestações acima relatadas, pelo menos o seria pelos movimentos involuntários dos músculos e dos sobressaltos nervosos. Para terminar, destacamos que há algumas semanas a criança foi conduzida à casa do Dr. Beltner, onde deveria permanecer a fim de que o sábio pudesse estudar de mais perto os fenômenos em questão. Desde então cessou todo o barulho na casa dos Sanger, passando, todavia, a produzir-se na casa do Dr. Beltner. Tais, em toda a sua autenticidade, os fatos que se passaram. Tais são. Então, olha só, gente, esse fato, não podemos esquecer que foi no ano de 1852. Doutrina espírita ainda não tinha sido codificada por Kardec, né? Ele ainda estava nos estudos. Sabemos que nessa época Kardec ainda estava lá na observação, preparando os estudos, e aí esses fatos eram levados a ele, né? Para que ele analisasse, e com os conhecimentos que já estava tendo e as orientações da espiritualidade, ele vem nos trazer a explicação. Então, aqui, encerrando a notícia, continua aqui o senhor Blanc, né, que estava escrevendo. Tais são, em toda a sua autenticidade, os fatos que se passaram. Nós os entregamos ao público sem emitir juízo de valor, né, sem emitir opinião. Oxalá possam os mais entendidos dar-lhes uma explicação satisfatória. Bom, aí a gente já pode imaginar o burburinho, né? O menino era maluco, o pai era charlatão, era coisa do diabo, era coisa de Satã, e fenômeno sobrenatural e assustador e blá, 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 né? Por aí vai. Aí vem a doutrina espírita, de forma assim maravilhosa, esclarecer para nós todos esses fenômenos e até o porquê deles acontecerem com tanta frequência e com tanta intensidade. Então a gente percebe que a espiritualidade trabalhava assim, justamente com pessoas, para que não houvesse dúvidas a respeito dos fenômenos. Então vimos que era uma família simples, uma família humilde, mas uma família de conceito honesto, né? Como o próprio repórter aqui no caso, que isso aqui seria uma notícia de jornal, né, da cidade, explica aqui, o pai era considerado uma pessoa honesta. O menino também, o fato não só acontecia na casa do menino, né, para onde ele era levado, a situação acontecia. Então aí nós vamos ver agora as considerações de Kardec, né, sobre esse caso, esse espírito batedor lá de Berg's-à-Berne. E aí, com toda delicadeza, Kardec vem nos dizendo: é fácil a explicação solicitada pelo narrador que acabamos de citar, né? Porque lá no finalzinho o jornalista lá colocou, né? Entregamos agora ao público, sem emitir juízo de valor, e alguém que possa trazer
a explicação para esse fato. Então Kardec começa já respondendo a isso, né? Não existe senão uma, e apenas a doutrina espírita é capaz de fornecê-la. Verdade, porque até então as histórias que vinham a respeito desses fenômenos eram um mistério sobrenatural, assombração para assustar, ou então o menino considerado como maluco também, e coisas assim horríveis. E aí vem a doutrina, né, meus amigos, maravilhosa, nos esclarecer quão simples é esse fato. Coisa mais natural. E Kardec aqui, com toda a sua inteligência, colocando de maneira assim maravilhosa para nós. Continua ele. Esses fenômenos nada têm de extraordinário para quem esteja familiarizado com os que nos habituaram os espíritos. Sabe-se que papel certas pessoas atribuem à imaginação. Sem dúvida, se a criança somente houvesse tido visões, os partidários da alucinação ter-se-iam sentidos cobertos de razão. É aquele grupo que achava que todos os médiuns videntes da época estavam tendo alucinações e não uma visão propriamente dita do mundo espiritual. Então aqui Kardec, com muita educação, diz, bom, se o menino tivesse só visto, né, tido as visões, poderia até os partidários dessa teoria da alucinação, que seria uma alucinação, terem razão. Mas, continua Kardec, aqui havia efeitos materiais de natureza inequívoca e que tiveram um grande número de testemunhas. E muitos, né? Obrigada, Rosa, vai com Deus também. Até a próxima. O horário aí é diferente do nosso, já deve estar na hora mesmo de ir para a caminha. Obrigada pela sua presença. Fica com Deus. Então a gente vê aqui, né, muitas testemunhas, porque é lógico, o caso, né, foi noticiado e todo mundo quer atestar, até hoje, né, quando a gente sabe de uns fenômenos desses que ainda acontecem por aí esporadicamente, a curiosidade aguça todo mundo a ir lá pesquisar e ver, né. Então continua ele. Seria preciso se imaginasse que todos estivessem alucinados a ponto de pensar em ouvir o que de fato não escutavam e verem a mobília mudando de lugar. Ora, nisso haveria um fenômeno mais extraordinário ainda, né? Se fosse uma alucinação. Imaginem, um monte de gente alucinado, tendo a mesma visão, ouvindo os mesmos barulhos. É impossível, né? Mas se fosse verdade, é como ele diz aqui. Aí sim seria um fenômeno extraordinário. Aos incrédulos, nos diz Kardec, só resta um recurso: negar. É mais fácil e dispensa o raciocínio. É verdade, né? E a gente vê até hoje isso quando a gente conversa com as criaturas que não aceitam a reencarnação, que não aceitam a existência do mundo espiritual. Eles fogem do assunto, por quê? É mais fácil, né? Para que eu vou esquentar minha cabeça com isso? Deixa para lá, então tá. Se tiver reencarnação eu vou ver depois. Não querem se preocupar em raciocinar e depois, né, do raciocínio, analisar, ter o conhecimento, perceberem, serem beneficiados também com a maravilha que é quando a gente tem o conhecimento dessas coisas, né, desse processo. Como que o mundo espiritual age em nossas vidas. E nós vamos ver aqui, Kardec nos explicando aqui na frente, que esse fato não foi apenas brincadeira do espírito, não. Vocês perceberam lá na narração que no momento o menino começou a falar bonito, a falar coisas religiosas, e dava ordem para o batedor bater, e mandava o batedor parar e ele obedecia. Aí nós vamos ver aqui na frente por isso, né? Então continua aqui Kardec. Examinando as coisas do ponto de vista espírita, torna-se evidente que o espírito que se manifestou era inferior ao da criança, visto que lhe obedecia. Verdade, né?
Era mesmo subordinado aos assistentes, pois que também estes lhe davam ordens. Se não soubéssemos pela doutrina que os espíritos tido batedores estão embaixo da escala, aquilo que se passou seria uma prova disso. Então, a doutrina já nos esclarece, né? A escala espiritual lá. E que existiam esses espíritos inferiores. E a prova de que esse batedor, o batedor, era um espírito inferior, porque ele obedecia a ordem do menino. O menino mandava bater, ele batia. O menino mandava parar, ele parava. Então aí a gente já percebe, e mesmo o efeito em si, né? A batida, as raspadelas, né? Bater lá em ritmo de marcha militar, percebe-se que era um espírito inferior. Então continua aqui Kardec. Aquilo que se passou seria uma prova disso. Realmente não se concebia que um espírito elevado, assim como nossos sábios e filósofos, viesse divertir-se em bater marchas e valsas. Numa palavra, a representar o papel de um politiqueiro, nem submeter-se aos caprichos de seres humanos. Espírito superior tem coisa mais importante para fazer do que vir brincar de fazer barulhinho e cantar marchinha militar, né? Continua Kardec. Mostra-se sobre os traços de um homem mal encarado, circunstância que não pode, senão, corroborar essa opinião. Em geral, a moral se reflete no envoltório, né? Os espíritos inferiores têm uma aparência carrancuda, como disse o menino, mal encarado. A demonstração, né, daquilo que eles são e daquilo que eles sentem. Mostra-se sobre os traços de um homem mal-encarado, circunstância que não pode, senão, corroborar essa opinião. Em geral, a moral se reflete no envoltório. Para nós está, pois, demonstrado que o batedor de Bergzabern é um espírito inferior, da classe dos espíritos levianos, que se manifestou como tantos outros o fizeram e ainda fazem todos os dias. Até hoje, nós sabemos disso, né? Nós vemos isso muito bem explicado lá no capítulo, a partir do item 100, no livro dos médiuns, né? O objetivo desses espíritos, e nessa época que a Kardec estava, né, observando e trazendo fazendo as anotações para depois editar os livros, esses fenômenos estavam pipocando muito na França. Aliás, na França não, no mundo inteiro, justamente para chamar a atenção da humanidade em relação à existência desse mundo espiritual que até então vinha sendo trazida de modo totalmente deturpado, né? O que era relacionado à espiritualidade pela religião da época estava ligado a coisas de demônio, a coisas sobrenatural, ou seja, a coisas ruins. E na realidade não é assim, né? O mundo espiritual é o nosso verdadeiro mundo. Continua aqui Kardec. Agora, com que propósito veio? Aí é que vem a resposta, né? Por que esse espírito foi lá para a casa desse menino fazer essa balbúrdia toda? A notícia não diz que haja sido chamado. Hoje, que se tem mais experiência sobre essas coisas, não se deixaria vir um visitante tão estranho sem se informar o que ele quer. Então o espírito não foi lá à toa, e muito menos não foi chamado. Portanto, só podemos fazer uma conjectura. É verdade que nada fez que revelasse maldade ou má intenção. Não experimentou o menino nenhum distúrbio, nem físico nem moral. Ou seja, o espírito não fez maldade nenhuma com o menino, nem na parte física, nem no seu corpo físico, nem na sua moral. Só os homens teriam podido perturbar sua moral, ferindo-lhe a imaginação com contos ridículos
e é muito bom que não o tenham feito. Por muito inferior que fosse esse espírito, não era mau nem malevolente. Não fez mal nenhum, né? Ele não fazia maldade nenhuma. Simplesmente era um desses espíritos tão numerosos que, sem cessar e sem o sabermos, nos rodeiam. Nessa circunstância, pode ter agido por mero capricho, como também o poderia fazer por instigação de espíritos elevados, com vistas a despertar a atenção dos homens e de os convencer da realidade de um poder superior que se encontra fora do mundo corporal. Muito lindo isso que a doutrina nos esclarece, né? E lá no livro dos médiuns nós já estudamos, já vimos, né? Quem já estudou o livro dos médiuns sabe lá que muitos desses espíritos batedores, e nós estudamos aqui também quando falamos lá na aparição, são utilizados pelos espíritos superiores. É aquela história, né? O espírito superior, a missão dele, o trabalho dele é uma coisa mais elevada. E essas coisas assim mais simples ficam por conta desses espíritos que têm conhecimento, capacidade para fazer isso. É como nós demos o exemplo aqui numa obra, o engenheiro projeta a obra, faz os cálculos lá, mas existem pessoas específicas para baterem lá a massa e botarem o tijolo e levantar as paredes, que são os nossos amigos pedreiros, né, os construtores. Então nós temos aquele que elabora, aquele que faz o projeto, que a função dele é uma função mais elevada, pois é, Júnior, isso aí, mais elevada, e aqueles que vão colocar em prática a vontade lá do engenheiro, ou seja, aquilo que o engenheiro projetou. É o mesmo caso aqui. E mesmo ainda aqui nos pedreiros, nós temos, o Júnior lembrou bem, nós temos o pedreiro e o auxiliar de pedreiro, né? Então o pedreiro ele não pode parar para fazer a massa, porque senão a obra se atrasa. Então ele precisa de um auxiliar, que aí nós chamamos de auxiliar do pedreiro, que é aquele que vai fazer a massa e trazer na mão do pedreiro, e o pedreiro está ali já com as medições, com tudo marcadinho para colocar o tijolo, emboçar e ir lá, levantar lá a parede ou a obra que seja, né? Não, Dudu, não vou entrar não. Não vou entrar nesse não, porque na semana que vem a Vera vai continuar, porque tem a segunda parte desse espírito ainda, tá? Ainda tem a continuação de fatos deles. Só vou terminar aqui o último parágrafo aqui, a gente fazer isso, né? O tempo é muito pequeno. Eu já tive que ler direto, combinei com o Júnior, olha, eu vou ler direto o caso, que se a gente ficar parando para explicar, de repente não dá tempo. Eu quase não falo, né? Então vocês já viram. Então aqui Kardec encerrando diz: quanto ao menino, é certo que era um desses médiuns de efeitos físicos, que nós temos aí de montão hoje, né? Dotados, malgrado seu, dessa faculdade, e que estão para os outros médios, assim como os sonâmbulos naturais estão para os sonâmbulos magnéticos. Essa faculdade, dirigida por um homem experimentado nessa nova ciência, poderia ter produzido coisas mais extraordinárias ainda, susceptíveis de lançar nova luz sobre esses fenômenos, que não são maravilhosos senão para os que não os compreendem. Então, para quem não tem o conhecimento, isso aí é maravilhoso, é sobrenatural, miraculoso, é fora do normal. Mas para quem tem o conhecimento, que se propôs, né, que foi o caso de Kardec, que se propôs a ir lá, a estudar, a pesquisar, porque entendeu que aquilo não podia acontecer assim, uma cama não podia fazer barulho, uma cama não podia levitar sozinha, tinha que ter algo por trás disso, e ele foi lá justamente com as mesas girantes, e vem aqui a explicação.
né? Um fenômeno que chamou a atenção da cidade, que o menino ficou conhecido, foi testado de tudo quanto foi jeito, ninguém conseguiu descobrir, e a doutrina esclarece tão claramente, né? O Júnior coloca, é fantástico, me senti presente na situação. Muito. Eu então, que antes, né, fiz um estudo, me preparei antes para poder entender meio fenômeno, é maravilhoso, né? Quando você tem um entendimento, nada mais é mistério. E aí a confirmação daquele ensinamento do Mestre Jesus, que eu chego a me arrepiar, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A gente vai ficando livre, né, desses mistérios, dessas coisinhas pequenas, dessa mesquinhez que colocaram na nossa cabeça, que enfiaram na nossa cabeça aí por tantas e tantas encarnações aí, e graças a Deus vem essa doutrina maravilhosa esclarecer aqui para nós. A Nina Mil coloca, na Revista Espírita se encontram narrados muitos fatos autênticos desse gênero, entre outros a história dos espíritos de Bergsagen, cuja ação durou 8 anos, números de mais... Tem continuação, tem o caso do Sr. Home também, a Revista Espírita. Muita gente, muito espírita não lê, não estuda, não pesquisa. Mas, olha, tem casos aí, porque isso foi um material que Kardec utilizou para suas pesquisas, e ele colocava, porque a revista era como se fosse uma notícia, né? Um jornal das notícias daquilo tudo que ele estava assistindo. Depois ele selecionou, observou lá os fatos, fez a seleção e colocou, fez a codificação. Mas a Revista Espírita é um material assim fartíssimo desses fenômenos que vem nos esclarecer tudo, como esse caso aqui lindo. E aí quando Kardec diz aqui que o espírito, né, e no livro dos médiuns nós já lemos, que os espíritos superiores se utilizam desses, e a gente percebe ali que tinha um espírito mais elevado, sim, porque o garoto, esse espírito batedor, não ia falar o que aquele menino estava falando, né? Então a gente percebe que ali tinha um espírito superior pelas palavras, né? Pelo conhecimento que tinha da vida de Jesus, dos termos que estava usando, do que ele estava passando, dos ensinamentos que estava passando. Então vejam bem como é que a espiritualidade é assim sábia. Se alguém, um encarnado, vamos raciocinar, se um encarnado tivesse lá o conhecimento, né, o pai desse menino, ou mesmo o menino, ou qualquer pessoa, começasse a falar de Jesus, com certeza ninguém ia lá escutar, ninguém ia lá dar atenção. Então o que a espiritualidade faz, né? Primeiro chama a atenção através do fenômeno. Olha, naquela casa lá o menino está fazendo milagre, batidas, e não sei mais o que, papapá e papapá. E aí correu a multidão toda, né, meus amigos? Aí todo mundo queria ir lá ver o menino, e fazia teste daqui, teste dali, colocava o menino para cá e colocava o menino para lá. Quando a espiritualidade viu, né, que todos estavam lá, curiosos em saber o que era aquilo, aproveitou a oportunidade, começou a mandar mensagens, começou a falar de Jesus, começou a passar os ensinamentos de Jesus. E aí quem estava ali ouviu, e com certeza a semente ficou, né? É assim que ainda acontece hoje. Esses fenômenos, o objetivo não é assustar, né? Não é criar polêmica, não é chamar a atenção para algo elevado que existe sobre nós, para algo que nos comanda, que é a espiritualidade, para que a gente possa parar e pensar que não existe só esse mundo pequenininho que nós vivemos aqui, não, que existem coisas superiores, mais elevadas. Mas se falarmos, se apenas falarmos, boa noite, Nininha, seja bem-vinda. Se apenas falarmos, ninguém vai dar atenção.
Então é preciso que haja um oba-oba, né, vamos dizer assim, e naquela época principalmente, nós estávamos passando por um período de total descrédito, de incredulidade a todo mundo, materialismo ali na França, né, por toda a Europa, sobressaindo, por quê? De tantas enganações, de tantos engodos que a humanidade já tinha passado, ninguém mais acreditava em nada. Ninguém mais acreditava em nada. Tinham passados por exigências, indulgências e não sei mais o que, e não acontecia nada de bom, então ninguém mais acreditava em nada. Então era preciso que houvessem fenômenos assim como esse para chamar a atenção das pessoas, né? E aí o espírito superior, se utilizando da união de todo mundo ali, da aglomeração das pessoas, o que faz? Vamos passar o ensinamento, vamos mostrar o Evangelho do nosso Senhor Jesus. É muito lindo, né? E aí vem a doutrina espírita com Kardec para esclarecer isso de maneira assim, tão clara, tão simples, tão bonita e tão emocionante, né? Deixa eu ver o que o Júnior colocou aqui, que eu não li. Me lembro do primeiro estudo aqui, o que disse o Pedro Vieira: jogue suas revistas e jornais fora e leia a revista espírita. Mas é verdade, né? E muitos espíritas, Júnior, fique você sabendo disso, hein? Muitos espíritas, muitos palestrantes aí não conhecem revista espírita assim, não leem, né? Porque a revista espírita, ela não é para você pegar no primeiro a página e ir lendo, como se lê um livro dos espíritos, como se... Não, é para você ir lá pesquisar. Oi, Liliana, tudo bem com você? É para ir lá pesquisar, é para chamar um caso desse aqui, por exemplo, que a gente está estudando. É isso que a Verinha está fazendo, né? Então ela pegou um assunto, está lá pesquisando nas revistas onde tem esse assunto, para a gente poder ter uma sequência, lógico, porque aqui é a revista. Então nós vamos ter várias notícias misturadas aqui. Se a gente fizer uma sequência, vai ficar perdido. Então vai por assunto, né? Isso que a gente está fazendo aqui e fica de forma mais leve. É isso aí. Bom, a gente já está chegando ali às 19h10, nosso tempo já está terminado. Eu convido a vocês a continuarem conosco na semana que vem, que a Verinha vai dar continuidade a esse caso desse menino que não para por aí. Nós vamos ver ainda a continuidade desses fenômenos mais lá na frente, com a segunda parte desse caso, que é interessante, como muitos que nós temos ali na Revista Espírita. Eu espero que a nossa explicação, a minha não, né? A nossa não, a de Kardec, tenha sido muito boa, que o estudo de hoje tenha sido proveitoso. E uma coisa que a gente não deve perder mais tempo, né, meus amigos? Vamos buscar o conhecimento, vamos buscar entender esse mundo que nós estamos vivendo, né? A gente fica escutando tantas abobrinhas por aí. Vamos procurar, não custa nada. Um estudo de 1 hora não faz mal a ninguém, né? Só nos traz benefícios, porque essas coisas continuam acontecendo, não de maneira tão grosseira, mas continuam acontecendo. O que são as curas que acontecem, que nós vemos por aí? São os fenômenos físicos. E aqui a gente entende muito bem como é o processo. O espírito se utiliza de quê? Do fluido do menino, né? Do fluido, que era um médium, como disse Kardec aqui, a seu bel prazer, lá sem saber. O menino nem sabia o que era mediunidade. Começa, né, Júnior? A gente está percebendo isso, que a ciência está já começando a se preocupar com isso. E vai ser, né? O futuro. Esse capítulo também, né, o Nina Mil, lá no Invisível, né, nos fenômenos espontâneos de casas mal assombradas. É interessante. Falar em Casa Mal Assombrada, existe um livro do Dr. Bezerra de Menezes que tem uma assombrada. Gente, é um romance assim, é um romance, mas baseado numa história verídica, tá? E assim, muito esclarecedor para nós a respeito desses fenômenos que no interior, né, principalmente no interior aqui do Brasil, existe muito folclore em cima disso, não é? É muito
muita imaginação. E ali, Dr. Bezerra vem nos esclarecendo. Então ele fala sobre, nos esclarece o que são lá as mulas sem cabeças que as criaturas veem, né? Os sacis pererês. É interessantíssimo, porque fala muito, é uma história que se passa numa casa, uma história de amor, em que os protagonistas ali desencarnam, e é um desenrolar de uma história muito linda, que vem mostrando também esses efeitos físicos, chamando a atenção das pessoas para que se percebam numa situação mais elevada. Bezerra de Menezes, Liliana, Bezerra de Menezes, Casa Mal Assombrada. Ele teve muito tempo assim sumido, mas agora voltaram a editar, tá? Vale a pena ler, porque é muito bom mesmo. Bom, eu vou liberar para o meu amigo Júnior para fazer o nosso encerramento. Tá bom, querida Lidiana. É como escreveu o Dudu aí, né? A menina dos mil níqueis. Mas vamos lá encerrar o nosso trabalho, que a gente tem que liberar aqui para a próxima reunião do céu de agora, às 19h30, que já está iniciando, que é estudo do livro dos médios. A reunião agora é sobre o livro dos médios. Pois é, né, Dudu? Esse povo fica fazendo um monte de nick, a gente fica perdido. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, obrigada pelas vibrações, e não deixem de voltar na semana que vem para a gente dar continuidade aqui, aí com a Verinha, desse estudo, tá bom? Um beijo no coração de todos, que Jesus possa nos abençoar, nos envolver e nos fortalecer para estarmos sempre aqui, dizendo sim ao seu chamado nessa missão que todos nós temos. Boa noite a todos, e é contigo, Júnior. Obrigado, meu amigo, acho que a gente se entrosou legalzinho, viu? Acompanhei direitinho a sua colagem aí, foi muito legal. Muito obrigada. Obrigado também a você, Dudu, pelo trabalho aí de apoio que nos dá. Um beijo para todos vocês.